Olá, meus amigos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Voltamos hoje com o nosso devocional e hoje falaremos acerca do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Vem comigo. O capítulo 7 nós estudamos acerca de Estevão, finalizamos ele falando acerca da morte de Estevão. E no capítulo 8 vai dizer que Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo, que era o nome hebraico daquele que a gente vai conhecer como apóstolo Paulo, e falaremos da conversão dele um pouquinho mais à frente no capítulo 9, mas nesse capítulo 8 vai nos mostrar que Saulo era alguém muito impiedoso, alguém que era muito severo acerca daquilo que foi a perseguição da igreja, porque Saulo era um judeu nato, havia estudado, crescido estudando acerca das leis judaicas, era um fariseu. Então, a perseguição contra a igreja, ela teve Saulo como um dos líderes. O verso 3 vai dizer: Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. E ali deu início a uma grande perseguição acerca da igreja. Mas muitas das vezes, aquilo que aparentemente aos nossos olhos parece ser mal, parece ser um momento ruim, parece ser um cenário desfavorável, é algo da parte de Deus nos impulsionando para viver o propósito. E a gente vai ver que diante da perseguição, os cristãos vão começar a se dispersar. Os apóstolos ficam em Jerusalém, mas alguns vão para a Judéia, outros vão para Samaria. E aí a gente lembra daquela promessa lá em Atos capítulo 1, onde a gente falou que Jesus fez uma promessa: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Era a promessa, era o propósito se cumprindo. O capítulo 8 vai falar acerca desse evangelista chamado Filipe. Filipe, que foi um dos 7 diáconos, que nós já falamos a respeito disso, quando foi escolhido 7 diáconos, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, com sabedoria. Filipe era um desses 7, junto com Estevão. E Filipe vai marcar a história por conta daquilo que foi a pregação do evangelho em Samaria. Porque falar de Samaria é falar de conflito, é falar de uma relação difícil entre judeus e samaritanos. Como não lembrar da passagem da mulher samaritana, quando Jesus vai até aquela mulher e rompe todos os protocolos e rompe todas as barreiras que haviam entre esses dois povos. E Jesus vai dizer a ela que ele era a água da vida. Aquela mulher se converte a Cristo Jesus e passa a ser uma grande missionária ali em Samaria. E a gente vê na história que os judeus eles não consideravam os samaritanos também judeus, como judeus. E isso aí se deu desde quando os reinos se dividiram, né? Reino Norte, Reino Sul. O Reino Norte passa a ser ali em Samaria. Os reis fazem aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. E Deus permite que a Síria tome a Samaria. E assim muitos judeus são dispersos para outros lugares e muitos povos não judeus passam ali a ocupar a Samaria. E assim, sendo uma mistura de povos, por isso os judeus não consideravam que os samaritanos eram judeus, por conta da mistura dos povos que havia ocorrido ali. Mas a palavra de Deus vai dizer no livro de João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. A promessa passou não só mais a pertencer a um povo, a uma nação, mas a todos aqueles que nele crerem. E essa promessa, ela se estendia também aos samaritanos. E Filipe vai pregar em Samaria e vai ser uma grande manifestação do Espírito Santo, sinais, prodígios, curas acontecendo, de pessoas possuídas por espíritos imundos sendo libertas, de cura de paralítico, de coxo, uma grande manifestação e muitos vão se converter
ao cristianismo. E a palavra alcança até mesmo Simão, o mágico, alguém que era muito influente e que sobre ele tinha muita admiração do povo, porque viam nele alguém com conhecimento, com poder, a ponto de dizer aqui, ó, no verso 10, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Então, quando a palavra de Deus, quando a palavra revelada é chegada àquele povo, todo o espírito de engano cai por terra. E aquele povo passa a reconhecer a Cristo Jesus, a abraçar a fé, a serem batizados, inclusive o enganador, que era enganador, Simão o mágico. Todo esse mover chega até os ouvidos, né, dos apóstolos João e Pedro, e eles saem de Jerusalém, vão até a Samaria, ali eles oram, eles colocam, impuseram as mãos sobre aquele povo, eles receberam o Espírito Santo, a ponto de surpreender aquele Simão mágico que nós acabamos de falar. E esse Simão, ainda sem discernimento das coisas espirituais, vai perguntar a eles quanto que ele poderia pagar, quanto que ele poderia dar de dinheiro para que sobre ele tivesse aquele poder também, aqueles dons de cura. No verso 19 ele vai dizer assim: dei também a mim este poder para que as pessoas sobre a qual eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Depois da exortação de Pedro, Simão vai dizer: orem ao Senhor para que isso que vocês estão dizendo não sobrevenha sobre mim. E eu creio que em nome de Jesus a história desse homem não termina ali, mas que ao longo da sua caminhada tenha havido sobre ele o discernimento do Espírito Santo, o entendimento que tudo é por ele e para ele são todas as coisas. Nós não somos nada, não somos dignos de nada, tudo é pela misericórdia dele, né, que nos capacita e que nos confia dons e talentos. E esse é o meu desejo, que assim seja nas nossas vidas também, que todos os dias o Senhor venha tirar todas as escamas dos nossos olhos e abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento para aquilo que são as coisas espirituais. E o final desse capítulo, algo muito lindo acontece. A palavra de Deus vai dizer no verso 26, um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vá para o sul, no caminho que desce a Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. E eu já quero aqui falar sobre essa disponibilidade. Filipe estava totalmente disponível ao Espírito Santo de Deus. Filipe estava totalmente disponível a ouvir a voz do Espírito Santo e a cumprir o chamado que ele tinha sobre a vida dele. Em nome de Jesus, que possamos ter essa disponibilidade em nossos corações, que possamos estar disponível ao chamado de Deus, que ao ouvir a voz dele nós possamos nos levantar e ir em direção àquilo que o Espírito Santo está nos conduzindo a fazer. A palavra vai falar acerca de um eunuco que servia a rainha de Etíope e que ele era de alto escalão, ele fazia parte daquilo que era a tesouraria, daquilo que eram os tesouros da rainha, era alguém de muita influência. E que este eunuco estava vindo do templo. Mas a gente sabe que pelas leis judaicas, um eunuco, ele não podia entrar no templo. Viemos a entender, um eunuco era alguém que havia sofrido uma mutilação, seja por um voto feito, seja por um acidente ocorrido, seja por uma deficiência de nascença, ele tinha a mutilação da sua genitália. Então, normalmente, como ele não podia procriar, ele era alguém que estava pelos palácios, exercia o grande responsabilidade e estava ao redor das mulheres, naquilo que era o cuidado delas, e era alguém de confiança dentro dos palácios reais. E a palavra vai dizer que o Espírito Santo manda que Filipe
ele acompanhasse a carruagem do eunuco. E o eunuco estava com uma passagem de Isaías em suas mãos, que dizia: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Filipe vai perguntar ao eunuco: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. E ali Filipe vai começar a ensinar a mensagem de Cristo Jesus. Aquele eunuco fica tão eufórico que ele vai dizer, quando eles passam por um caminho onde tem água, ele vai dizer: eis ali a água, o que me pede de ser batizado? E Filipe vai dizer: é lícito, se você crê de todo o seu coração. E ali o Filipe, ele vai batizar ao eunuco. Que passagem linda! Primeiro o Espírito Santo conduzindo a Filipe até o eunuco, e ali usando ele como instrumento dele para trazer compreensão da mensagem de Cristo Jesus. Queridos, que possamos ser instrumento de Deus, que possamos estar disponível para sermos boca do Senhor aqui nessa terra, porque Ele anseia em nos usar. Que não seja necessário que se levante outra geração, mas que nós possamos pregar o Evangelho da verdade, o Evangelho que traz cura, que traz libertação aos cativos, que nós possamos incansavelmente pregar essa palavra que é viva e eficaz. E com certeza haverão frutos, com certeza haverão arrependimentos, porque esta palavra, ela não volta vazia. Eu lembrei até agora de um louvor que diz: como crerão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Que o Senhor possa contar comigo e com você nessa missão de levar o Evangelho a toda criatura. Que Deus os abençoe, que esse vídeo possa ter falado contigo, que essa palavra possa ter entrado no seu coração, tanto como o Espírito falou com o meu coração. Em nome de Jesus, nós nos encontramos no próximo vídeo com o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Deus os abençoe, tamo junto.